Bem-vindos a mais um vídeo especial aqui no Camisa 12. Não tem pós-jogo, mas tem vídeo especial. Você já sabe que é o nosso ritual. Clique em curtir. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Recomende para o seu grupo de interior, de embaixada, de consulado. Beijo enorme para as embaixadas do Galo pelo interior de Minas, para o seu consulado, para o seu grupo do prédio. Tem grupo de prédio que faz só dos atleticanos do prédio. Recomende sempre o Camisa 12. Se estiver assistindo de um dispositivo móvel, clique em hypar. Galera, que semana no Galo. A gente achou que sem futebol talvez as manchetes não pipocassem com tanta frequência na sua notificação, porém não para de sair notícia bombástica nas cidades do Galo. E de um modo geral, quando você reúne todas essas manchetes, a sensação que nós temos é que o Galo resetou o PlayStation. Naquele papo tão polêmico, polêmico por parte de vocês, é algo comum no jornalismo, mas aquele papo tão polêmico com o Rubens Menin, uma das frases que eu falei é isso: vocês precisam resetar a máquina, porque a gente sente que nada está funcionando. A forma como vocês se comunicam não está funcionando, a forma como vocês fazem futebol não está funcionando, a relação com a torcida não é legal e a impressão que a gente tem é que o Galo resetou a máquina mesmo. É exagero? Vamos lá. O CEO do clube, o Bruno Musi, é porque é tanta sigla, CFO, CSO, vocês precisam simplificar o negócio. O manda-chuva, o Bruno Musi está saindo, o diretor de futebol, Vitor, está saindo, o Paulo Isidoro, que é um homem que não é um prefeito, porque a cidade do Galo realmente tem um prefeito lá que manda na cidade do Galo, mas é o cara que toca o futebol também, de uma certa forma ali no Atlético, desde 1999, está saindo também. Nós trocamos o diretor das categorias de base outro dia, o Luiz chegou aí tem pouco tempo, e isso vai também para a comissão técnica e para outros setores do clube, do centro de treinamento das cidades do Galo. Ou seja, pode ser que um setor ou outro esteja blindado, que siga normalmente, mas de um modo geral, pensando no Galo como um corpo, são vários órgãos que foram trocados e órgãos vitais do clube. Alguns que até impressionam, como o Carlos Alberto Isidoro, que eram intocáveis no clube há décadas. A gente não está falando de algo de um funcionário que está aqui há anos, 5, 3 anos, há décadas. Isso não é muito raro no Atlético, apesar de surpreender muito. O Embe no Cachorrada Podcast falava que dava a sensação de que o Atlético sempre resetava as categorias de base, e eu falo que aqui no pós-jogo, quem é fã de carteirinha sabe, eu falo que o Galo é uma grande roda gigante, tudo que a gente vive já aconteceu, às vezes até bem próximo, e para nós é sempre impactante, a gente tem a sensação de que é algo novo, o que está acontecendo, nossa, agora vai ser tudo diferente. Mas vamos lá, eu gosto sempre de pegar referência histórica para mostrar, olha, tipo assim, isso aqui é mais do mesmo do que já aconteceu, deu certo em alguns períodos e em outros não, e para isso a gente vai pegar como exemplo um período em que a gente tem uma base de informação maior, já com internet, com TV, e não vai se pegar tanto a um período que eu não vivi, pelo menos. Eu nasci em 1985, então ali o período Elias Calil, até o Afonso Paulino, ali no início dos anos 90, eu não tenho memória do que aconteceu naquele período ali, ou o Nelson, do 70 e 80, volta no fim de 80 também, campeão brasileiro. E eu vou pegar a volta do Alexandre Calil para frente. O Alexandre Calil chega em 2008 com um Atlético jogado às traças, endividado, um Atlético que não era respeitado mais no Brasil, um Atlético que era uma zona, uma balbúrdia administrativa. E o que ele faz? Cara, na moral, ele chega de funcionário para funcionário perguntando o que você faz aqui, e vai muita gente para a rua. Tem um amigo que relata que ele batia na porta do CT e falava: o que você faz aqui? Me mostra, o que é? Isso aqui, o que é? E o Atlético ali tem uma revolução administrativa para se tentar sobreviver. A verdade é essa: tentar sobreviver no fim de 2008, início de 2009, sem patrocínio na camisa, devendo todo mundo na rua, sem um time bom, sem um time competitivo, pegando como referência o rival aqui de Belo Horizonte, com um orçamento aí 5 vezes, não, 5 vezes não, o Galo tinha uns 80 milhões, o Cruzeiro devia ter uns 200 provavelmente,
uma base aí mais ou menos para vocês entenderem de como estava a diferença, a discrepância naquele momento ali na parte administrativa. Passado alguns anos, o Alexandre deixa o clube, vem o Daniel Nepomuceno e eu estava na gestão, na transição de gestão do Sérgio Sete Câmara, eu estava no auditório Elias Calil, quando ele apresenta a nova diretoria. Já no fim do Daniel Nepomuceno, você já começa a ver um cenário que exigia novos rumos. Ele coloca o André Figueiredo um mês em agosto como diretor de futebol, pela ausência do saudoso Maluf. Depois ele coloca o Domênico Belling como diretor de futebol, não sei se vocês lembram disso, comentem aí se vocês lembrem desse cenário. O Micali fica um mês no cargo também, e aí você tem a troca de treinador no fim de 2017 com o Oswaldo Oliveira, até o Oswaldo cair em fevereiro. Porém, ele apresenta ali, ele traz o Bebeto de novo, Bebeto que trabalhou em 99 na gestão do Nélio Brant, com o Calil, parceiro do Calil também, e ele traz Alexandre Galo, ele coloca o Domênico de novo na comunicação, então ele apresenta a nova diretoria e ele vai colocando os nomes e o Marques na categoria de base, rompendo com o André Figueiredo, que estava também há muito tempo no clube, trazendo de novo o Bebeto para ser esse cara que vai pensar como o Atlético vai funcionar. Galera, é praticamente uma roda gigante mesmo, você sempre vive o que já aconteceu e é só a gente lembrar que a gente fala, caramba, parece mesmo. Parece mesmo, agora que é SAF, agora que tem dono, será que com os novos valores do futebol, o novo cenário que se encontra no futebol brasileiro, será que é tudo do mesmo jeito? Porém, antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aliás, uma reflexão, vamos refletir junto. Nós que fazemos conteúdo aqui na internet, todos, eu posso esquecer alguém, eu posso ser injusto, mas principalmente, quem reclama muito, sempre fala assim, vocês estão sendo injustos porque é um trabalho bem feito. Não é difícil você contestar isso, né? Mas a gente ouve muito, que a gente está pegando pesado, que não é bem assim, que o trabalho é bem feito, que o clube chegou em 3 finais. Tudo bem. Você pode pegar argumentos fáceis, assim como a notificação dos jogadores da justiça, jogador se despedindo do clube, salário atrasado, cobrança pública como o Cuiabá fez, por exemplo. Mas vamos aprofundar nessa reflexão. Se está tudo bem, se o trabalho está sendo bem feito, vocês não acham que um trabalho bem feito não exigiria toda essa troca? Se o trabalho está sendo bem feito, se eles avaliam que o trabalho está legal, eles trocariam comissão técnica, diretor de futebol, diretor de base, funcionários da Cidade do Galo de um modo geral, em todas as áreas possíveis, o CEO, trocaria tudo? Essa é a pergunta que fica. Então, sempre que alguém vier assim, cara, mas vocês reclamam demais, eu vou falar assim, tem mais gente que acha que tava ruim. Quem manda? Provavelmente. E tá ruim com eles também, mas eles não tem como a gente ficar trocando, né? Mas a avaliação de um modo geral não é só de quem grava conteúdo, como até alguns amigos da imprensa, jornalistas falavam, né? Quem tá criticando tá querendo like, tá querendo visualização. Você guardou uma água aí, Fábio. Você tá sempre falando isso. Guardei mesmo, cara. Porque o papel do jornalista, da imprensa, é falar, olha, isso aqui não tá legal. Ó, isso aqui tá legal, mas isso aqui não tá legal. E tem que ter peito para falar. E tem que ter coragem. E jornalista não pode ser assessor de imprensa. Para isso existe a assessoria de imprensa do clube. Mas o jornalista não pode omitir sua opinião, ele não pode adaptar, moldar, fazer contorcionismo, né? E o que me deixa mais chateado do que isso é jornalista atacando jornalista porque o outro teve coragem de falar, tá errado, não vai a lugar nenhum, tem que melhorar. Isso me incomodou e me incomodou de verdade. Eu acho que toda essa troca gigante que existe no Atlético hoje é a maior prova do que a gente vem falando há algum tempo. A situação não estava legal. E diante de todo esse cenário, ainda assim, a torcida está esperando um presentão de Natal nesse final de ano. E se o assunto é
Natal e fim de ano, eu tenho que lembrar do período que a gente ficava ali esperando no Twitter um anúncio, um presentão de Natal pro atleticano, e ano após ano a gente ficava esperando, o anúncio nunca chegava e a gente estava sempre lá, mas a fé não acabava nunca. Tá vendo como que Natal é uma data especial? Precisa de um presentão, e para você dar um presentão nesse fim de ano, você tem que presentear com Insider, aí não tem erro de jeito nenhum. Eu vou contar a minha experiência. Lá no interior, por exemplo, a gente já sabe que fim de ano, a mãe, os parentes, tudo vai comprar na mesma lojinha de sempre. Não tem surpresa, não tem que gatilho, né? Com Insider, você vai abrir e falar, nó, eu não esperava esse presente aqui. Filma a reação de quem está recebendo Insider. Você vai ver que é diferente. Porém, se você está morando aqui em BH, por exemplo, você vai sair de casa com um trânsito de fim de ano pesado, com chuva, o trânsito parado, risco de rua alagado para todo lado, shopping cheio pra caramba, o atendimento não é legal, para pagar você pega uma fila enorme, compra online, meu amigo. Acesse o link da Insider que está aqui na legenda desse vídeo e pronto, recebe na sua casa. Se quiser trocar é fácil, porém investe bem demais. Eu tenho certeza que você não vai querer trocar de jeito nenhum. Tem kit lá para mim, eu quero 6 camisas de uma vez, todas da Insider, porque é para mim. Você pode comprar esse kit. Agora, se você quiser, por exemplo, presentear papai lá, aí você compra um kit que vem uma calça, a calça repele água. Galera, eu sou apaixonado pela calça. Eu tô falando de verdade, não tô mentindo pra vocês não. Perceba nas minhas fotos, meus vídeos, como que eu sempre tô com a calça bege da Insider e uma calça preta também. É um material diferente que repele água e que você vai querer comprar. A Insider primeiro me presenteou com algumas peças, eu fui lá e comprei. Tô falando sério pra vocês. Tão sério que se eu estiver mentindo, eu quero que o Biel renove por mais 5 anos com o Atlético. Agora vocês sabem que é verdade. Eu entrei no site da Insider, passei meu cartão de crédito lá e comprei porque eu me apaixonei por peças que são tecnológicas, de muito conforto, que tem rápida evaporação de suor e muita durabilidade. As peças da Insider duram muito. Os preços baixos, meu amigo, você tem que aproveitar agora para o Natal. E aproveita também o grupo de WhatsApp que está aqui na legenda para aquelas promoções que chegam e saem rapidinho. Então participe, eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp aqui também. Vou repetir, 30% somando meu cupom com as promoções do site e ainda 20% de cashback. Perde não. Insider, é a massa inteira vestindo Insider. Diz aí, você tá com esperança de receber esse presentão de Natal? Ainda sobre as trocas, as mudanças no Atlético, eu vou falar bastante ainda, mas tem algo aqui no Atlético, eu já relatei lá no Noite Galo, que aliás foi maravilhoso, mais um com o Elton Novaes, Frossá, Rafael, Dudu é um programa que eu gosto muito, que tem um debate de atleticano para atleticano ali. O Elton Novaes é repórter, é jornalista, né? Eu não sei o clube dele, mas eu, Frossá e Dudu, vamos colocar assim, então. Ah, Rafael, se complica, Rafael. Existe algo no Atlético, de um modo geral, que não vamos me incomodar, não. Bom, mas como é que a gente vai trocar se fulano é tão gente boa, ou excelente pessoa aqui no clube e tal? Mas, galera, é legal demais você trabalhar com pessoas fantásticas, pessoas que deixam o ambiente leve, mas futebol é resultado também. Não dá para você ficar anos, meses, décadas com alguém se ele não te traz resultado. Se você já entrou num círculo vicioso em que a pessoa está mais complicando alguns processos do que facilitando. E no Atlético a gente sempre tem essa dificuldade de romper esse cordão umbilical. O fato é que algumas das situações que não estavam legais estava bem escancarado. E o Atlético demora a tomar decisões. Eu duvido muito, porque quando esses empresários, todos eles assumem a SAF do Galo, a gente se destaca empresários de sucesso que são, e eu duvido muito que profissionais, os principais diretores, dos principais cargos das empresas deles, fiquem tanto tempo na empresa, sem resultado, oscilando, omisso, e que não haja uma troca. Por isso, algo que eu ouço muito sobre administração à distância no Atlético, cada vez eu fico mais convencido disso, né, de não sentir no tete-a-tete o gravata, que eu falo que tem que ter gravata na cidade do Galo, sempre tem que ter um gravata lá. Você tem que sentir, você tem que bater na porta e falar, como está sendo a sua rotina, o que você está resolvendo? Por que não está travando? Por que está ruim isso aqui? Por que você não me falou isso? Por que eu não fiquei sabendo disso antes? Como é que está aquele processo? Tem que ser, cara, tem que ser chato, tem que perguntar.
né? Você precisa de pessoas leves, pessoas boas, mas você tem que ter pessoas que resolvam, que mastiguem seus problemas, sabe? Eu vou pegar o exemplo do Vitor. Não foi um dinheiro bem gasto pelo Galo no mercado de transferências, muito pela demora para escolher o treinador também, né? A gente não sabe a fundo como são os processos, porque são entre quatro paredes mesmo, mas pipoca pro lado do Vitor, a gente tem que perguntar. A gente tem que acabar cobrando dele também, porque senão ninguém assume a bronca, a gente não cobra de ninguém. Então, como a gente cobra muito dos donos da SAF, a gente tem que falar também. Aquela questão que a gente fala sobre ninguém aparecer nos microfones, ninguém falar, o Vitor não tem característica de microfone, os donos do clube não tem, o Brax um pouco mais, mas até o Brax já vinha escorregando também, sendo meio sabonete, como na final da Sula, e depois gravando um vídeo no pé de manga lá no CT, falando que não dava para ser em coletiva, né? Não resolver problema de vestiário, de jogador com jogador, de treinador com jogador, sim, existe em todo clube, aqui também, mas isso precisa ser sanado, e alguém falar, olha, tá para estourar uma bomba nesse vestiário aqui, os caras já estão treinando de bolso vazio, de bolso para fora, tá para ter uma saída de um jogador aqui, os jogadores já estão notificando o Clube da Justiça, alguém tem que assumir a bronca e levar para cima e falar, eu preciso de resposta. É aí que a gente não sabe muito bem como que é, quando ele joga para cima, fala, ó, manda um recado e fala, tá para estourar uma coisa aqui, tá? Vamos resolver essa situação. De qualquer modo, estoura no colo do profissional que está deixando o cargo, como no caso do Vitor, que é do destaque momentâneo aqui, né? Porque é um ídolo que está deixando o clube, o Bruno Musi de uma outra área, mas vale para o Musi também, né? De falar, olha, nós estamos trocando a acústica da arena, é extremamente importante, melhorando, corrigindo o problema da acústica da arena aqui, e nós estamos tirando dinheiro do caixa que vai faltar para o futebol depois. Né? E os 3 pratinhos, né, que o Rafael citou naquele papo lá, como que ficam? Normalmente vai estourar no colo dessa turma problemas que, na minha opinião, a raiz deles vai chegar sempre lá nos donos do clube. E outro ponto de interrogação que fica aqui nesse momento, que vale para todos os profissionais que estão deixando o clube. Eles estão saindo porque não estavam correspondendo, é por alívio de folha salarial, só para contratar profissional mais barato, vai entrar gente mais qualificada no cargo, porque tem isso. Tem do tipo, ó, não estava legal, mas como a gente não pode pagar profissional melhor agora, nós vamos colocar um pior ainda. Não estou torcendo para dar, estou questionando, estou debatendo, viu, apressadinho? Eu não estou torcendo para ser contra, estou falando dos cenários possíveis. Porque a gente fala, tá tendo uma reformulação no Galo, mas tem que colocar gente que vai entregar um resultado melhor. Né, que nem sempre é barato também. Em alguns casos não vai ter troca, como no caso do Vitor. Mas o fato é que o Atlético faz uma troca necessária, que não estava legal, a base não estava legal, o departamento de futebol do Galo não estava legal, né, a parte que o Galo roda, que faz o Galo funcionar, não estava legal. É exagero meu? Vamos lá. O Bruno Musi falou que ou entrava X milhões até o fim do ano, 700, meio bilhão, para o Atlético viver, rodar, para conseguir girar a máquina na sequência dos meses, da temporada seguinte, fim de 2025 e de 2026. Isso para um clube que teve 300 milhões de aporte de não sei quanto da família Menin, do Ricardo Guimarães, perdoou dívida, que abateu dívida e tal, que vendeu um shopping, que teve grandes vendas, que teve muito dinheiro de premiação, que teve muito dinheiro de TV. É um clube que vem sendo bem administrado? Depois de todo esse dinheiro que eu falei aqui, a mensagem que passa pra gente é que não. Porque, repito, foi um shopping, foi venda, foi dinheiro de premiação, foi dinheiro de TV pra caramba, né? Foi mais aporte. Então, a mensagem que passa pra nós é que entrou todo o dinheiro possível, todo o dinheiro que dava para entrar, entrou. Os problemas aumentaram. Aumentaram nas manchetes, nos calotes, né, nos atrasos de salário. Então, é uma gestão que não é legal. Não é legal mesmo. Essa é a mensagem. Só que a gente tem que começar a resolver, pelo menos, os problemas que estão perceptíveis aos olhos. Eu acho que toda essa turma que vai entrar agora, contratada, não sei se como que o Atlético vai substituir, se vai substituir, por exemplo, um Paulo Isidoro, como que é a troca lá dentro da Cidade do Galo, como que roda o CT no dia a dia
Por exemplo, eu perguntei lá um dia, eu falei, vocês têm um prefeito para tocar isso aqui? Porque eu tô vendo uma máquina aqui, tá consertando o gramado, tem uma caixa d'água, dá um problema aqui, o funcionário faltou, tô de atestado hoje. Não sei como que é essa substituição no departamento de futebol do Carlos Alberto Isidori lá antes, com o delegado da CBF, ver o gramado, ver o uniforme antes do jogo, não sei como vai ser todas essas trocas, como vai girar a parada agora. Porém, tem problema que está muito escancarado e esse a gente precisa resolver rápido. A categoria de base não precisava demitir mais de 20 atletas, trocar o diretor, ser rebaixado, usar no Campeonato Mineiro falando misericórdia, quanto jogador ruim. Tem uns bons lá também, tem o Cobra que jogou no Sub-20, depois que a Vaca estava indo pro brejo, chamaram lá a turma do 17, o Passinho chegou a jogar umas partidinhas lá, o Índio chegou a fazer umas partidinhas lá, o Vitão chegou a fazer umas partidinhas lá, né, quando viu, tipo assim, ou chama um auxílio, ou aperta o botão de emergência aqui, ou vai ser muito pior do que o rebaixamento. Vai ser o rebaixamento humilhante, se é que isso é possível. O fato é que nós não estamos falando do Sub-8, o Sub-20 estava um problema escancarado e ninguém percebeu. Vai mudar isso daqui para frente? Os problemas vão começar a ser resolvidos, pelo menos os básicos. Por que aquele probleminha que está lá no fundo do baú, que você guardou numa caixinha e esqueceu que estava lá? Isso é uma coisa, mas o problema que é do básico, que é do seu Sub-20, sabe, que é do seu departamento de futebol, de um jogador que juntou as malas dele e está indo pro CT, se você não conseguir resolver esse básico, aí as coisas vão ficar muito difíceis, aí já não é trabalho de Série A mais. E talvez por isso esteja lutando contra o rebaixamento. E a minha dúvida, eu preciso passar um marca-texto nisso que eu falei agora há pouco, de forma muito rasa, é se existe essa análise de alguém alertar, esse Sub-20 está indo para um rebaixamento, está indo para vocês passar vergonha, está indo para uma situação que vocês não vão conseguir achar terceiro, quarto reserva para o time principal aqui. O futebol, os caras lá, tá para estourar uma bomba no CT a qualquer momento, o clima não tá legal, a situação não tá legal. Como que isso, se isso vai, mas é ignorado lá em cima. Se quem recebe lá, né, a alta cúpula, eu tô falando o tempo todo assim, né, pro céu, como se fossem deuses, e quem olha para baixo, que fala assim, relaxa, nós temos um plano, daqui a pouco vai ter uma aposta, daqui 3 meses, não, daqui 7, daqui 1 ano, nós vamos buscar um dinheiro estrangeiro aqui, mas daqui 1 ano e meio, segura, não, enrola, lança um CRI aí e tal, não, quando dá base não tem holofote lá, então não precisa me encher o saco com base. Agora eu não sei, não posso cravar para vocês, porque pode ser que esses profissionais tenham falado, tá vindo bomba aí, e não tenham respondido com ok, nós vamos corrigir. Eu estou abrindo possibilidades aqui para um diálogo de um clube que vinha com um alerta com a luz amarela e que a luz vermelha estourou, soou o alarme de incêndio e que precisou realmente resetar a máquina. Eu vou contar para vocês algo de bastidores. Muita coisa que a gente recebe de bastidores, assim, a gente não fica assim, hoje eu ouvi isso, mas você absorve aquilo ali e você usa nos seus comentários, é como nutriente. Você absorve o nutriente ali e usa para queimar a energia no dia a dia, para energia do dia a dia, né? Depois do Galo e Flamengo, um dia depois da classificação na Arena MRV, uma pessoa me falou assim, o Bruno Musi vai sair do Atlético em dezembro. Falei, o Bruno Musi, caramba, hein? Homem de confiança dos meninos, desde antes do Atlético e tal. E agora sai também que o Bruno Musi optou por sair. O Vitor, na postagem dele, fala em conversa com a minha família, a gente acha que é um momento de dar uma pausa no futebol. Só que o Lamonier também, na nota dele, fala que foi uma decisão dele. Não foi uma decisão do Lamonier. Como arrastou por uma semana ali, eu acho que foi um texto até que pode ter sido escrito por ele, postado pelo Atlético falando sobre ele, né? Me falaram que o Musi ia sair pelo fato do Rubens não estar contente com a forma como aconteceu tudo aquilo antes do jogo do Galo e Bucaramanga, que teve problema das notificações, entupiu todos os portais de notícias do Brasil com o Galo com salários atrasados, jogadores saindo, notificando o clube na justiça, e agora sai que o Musi optou por sair.
Eu não me assustaria se fosse um Muzi que também está cansado de promessa. Que é um Muzi que foi para-raio o tempo todo de problemas que já não estavam ao alcance dele e que ninguém resolvia. E que assim como o torcedor fica frustrado com vai acontecer, vai rolar, prometo, vai acontecer, é isso que vai, tal, me dá mais um tempo. Chega uma hora também que o Muzi fala, cara, tem 2 anos, 3 anos que eu tô ouvindo isso aqui, não tô defendendo, não tô sendo advogado do Muzi não, gente. Vocês já perceberam que é praticamente cenários que eu falei, olha, me falaram que o Muzi ia sair, mas se o Muzi estiver saindo por causa disso também, é provável, porque eu imagino um profissional que tá ali como para-raio, frontman, os donos não vão pro microfone, sobra sempre para mim, e eu falo que eu vou resolver o problema, eu vou resolver o problema, eu vou resolver o problema, só que eu dependo, e é praticamente todos os problemas ditos aqui. O da categoria de base, o departamento de futebol, o da Cidade do Galo, que precisa ampliar, que precisa passar por reforma, que precisa se modernizar, e os problemas do Bruno Muzi também. Se chegarem lá, na sala principal, no conselho da SAF, é o número ímpar de cadeiras, se eu não me engano, 9 cadeiras, não sei como está agora na ausência do Vorcaro, se fica um número par, mas certamente, como até a cadeira do Atlético, da Associação do Sérgio Coelho, é meio que unânime, né, com o que decide a SAF do Galo mesmo, né, não é uma associação cobrando os direitos da associação, é meio que tudo SAF mesmo, tudo as cadeiras deles mesmo. Eu não sei como isso é recebido lá na cúpula, a sala dos imortais ali, né, dos chefões, dos donos do clube. Como é a resolução dos problemas. Então eu não me assustaria se o Bruno Muzi, assim como diz a despedida do Vitor e do Lamonier, tenha falado, para mim deu, cansei, tô indo embora. O Pedro Daniel que entra é alguém que já participou do projeto de Fair Play da CBF, ele assume uma bomba que ele criou também, e até outras bombas assim que ele participou no passado, como o planejamento financeiro do clube baseado em empréstimo diante da taxa Selic daquele ano, até onde vai a taxa Selic, tudo isso lá atrás ele estava presente através de consultoria da SAF do Galo, né? Pega uma bomba e eu tô curioso como será o posicionamento dele. Uma coisa é certa, como o Rubens não vai passar aí pro microfone, apesar que agora o Rafael dá uma tweetada depois do jogo, pô, não precisa bloquear os comentários, Rafael, deixa o povo xingar. Eu apanhei pra caramba agora porque conversei com o Rubens e tal, na internet, faz parte. Imagina no Alterosport, o Galo perde lá, eu falo, hoje eu não vou no Alterosport, hoje eu corto o microfone do Galo que ele for falar, porque eu não quero ouvir zoeira, que eu não quero ouvir crítica. Não rola, cara. Se a gente assume o posto de estar em tal lugar, como eu tô lá no Alterosport, aí tem que escutar o outro lado, assim, porque você vai ter dias bons, vai ter dias ruins e tal. E nos dias bons, certamente, você abriu os comentários para todo mundo elogiar ali em 2021 e tal, era legal, afagando ali a torcida com afagos, falando vovô Meninho e tal. Agora não dá para bloquear comentário, né? Porque nos dias bons ninguém bloqueava os comentários, né? E agora também não dá. O fato é que, como a turma não é de falar muito, o Vitor não falava, o Pedro Daniel vai ter que, vez ou outra, ir para o microfone, falando, ó, estamos tomando tal caminho. Estamos tomando tal caminho. Ele fala sobre criar uma comissão da torcida, mas não dá para ficar só na comissão de microfone desligado, câmera desligada, como tem sido tudo no Atlético, né? Como tem todos os setores que apresentaram agora de medicina, de base e tal, sem deixar gravar aquilo ali. Até a conversa que eu tive com o Rubens, eu falei, isso aqui você tem que conversar com o torcedor, tem que ir para a câmera, tem que ligar a câmera da Galo TV e falar, liga aí que eu vou conversar com o torcedor. E como ninguém nunca fala, o torcedor se sente isolado numa ilha, tem que, vez ou outra, alguém do Atlético falar e você vai ter que assumir esse posto que o Bruno Muzi não foi feliz nessa área também. Ele certamente será o cara que vai puxar a corda para um lado, o departamento de futebol, como o Brax e São Paulo, vai puxar a corda para o outro, e aí vem para a previsão de janeiro que eu fazia, que eu estou muito curioso para o que vai acontecer. Por quê? São Paulo chegou moralmente rebaixado, ele fala de um vestiário muito deprimido,
e o vestiário para baixo, apagado. E aí eu falo, ele vai sobreviver até janeiro, ele vai suportar as peças que tem até janeiro, tá janela fechada, ele não tem o que fazer, ele vai tentar se dopar, se medicar, fazer terapia para aguentar esse elenco, esse time até janeiro. E em janeiro eu quero muito saber o que vai rolar na relação Sampaoli e Atlético. Na minha teoria lá de trás, eu achei até que o Sampaoli não ficaria em janeiro, porque eu achei que entraria no modo o Cudê novamente. Você lembra do Cudê após Galo e Libertad, derrota no Mineirão, o Galo 1-1 com o Bragantino, antes da pausa daquele ano? O Cudê fala, olha, não foi o que vocês me prometeram. Aí o Filipão, depois que saiu do Galo, também fala, olha, não me entregaram o que prometeram. O Cuca cobrou o ano inteiro e não teve o que prometeram também. E o Milito, na mesma situação. Então agora, em janeiro, o Sampaoli entra no momento chave. Eu falava sempre do jogo chave, agora é o mês chave para o Sampaoli. Por quê? Eu quero saber como que será. Como eu queria estar escondidinho naquela sala escutando a conversa. Porque o Sampaoli vai falar, vocês me prometeram que era para eu segurar a onda até o fim do ano, que em janeiro a coisa ia acontecer diferente, que a gente ia montar um time, né? Eu já falei aqui que o Rubens é admirador do Sampaoli, que fala da forma como ele monta o time, né? Com potencial futuro, alternando aqui com X peças mais experientes, altura, que vem de tal, é fantástico e tal, esse aqui é gasto X, a gente está gastando tanto aqui no setor, vamos equilibrar com tanto da base. O planejamento de elenco muito bacana, dito pelo próprio Rubens. E eu tô curioso agora, porque o Rafael deve ter uma reunião de manhã com o Sampaoli, falando, eu preciso que você coloque a mão no bolso. E à tarde ele tem uma reunião com o Pedro, e o Pedro vai falar, não temos dinheiro no cofre. E vai ter que resolver a questão, porque ele vai ouvir as duas frases. Fato é que eu imagino agora o Sampaoli puxando para um lado, eu preciso de um time forte, de jogadores com nome, com certo peso, com certa experiência, para montar um time que vai colocar o Galo como protagonista no Brasileiro, que a gente vai voltar para a Libertadores, que a gente não vai perder para o Iquique, lanternão lá do campeonato dele, que a gente não vai perder para o Bucaramanga em casa, que a gente não vai suar sangue para ganhar do Godoy Cruz rebaixado no campeonato argentino, né, que a gente não vai ser espancado toda vez que sair de Belo Horizonte. Não pode falar isso que o YouTube entende errado, mas a gente não vai ficar perdendo jogos toda vez que a gente sair de Belo Horizonte e tendo a campanha de visitante como rebaixado, né? Vamos apagar aqui minha luzinha. Vocês viram que tem um Pikachu aqui agora? Obrigado, Vinícius, que me deu. Vou ficar aqui no cenário. Meu cenário tá todo lenhado mesmo. Quebrou minha taça Libertadores aqui, minhas tacinhas aqui atrás quebraram também. Eu tô numa fase de saúde também. Fui embora, o Atlético acabou com a minha saúde. Nada tá dando certo. Eu cheguei no AI hoje para pegar minha identidade. Na minha vez o sistema caiu, tá foda, viu? Mas o fato é que quem vai desempatar essa disputa do precisamos economizar, não temos dinheiro em caixa, já estamos vendendo o almoço para comprar a janta, é hora de gastar para o Galo ser protagonista? Os donos do clube. O fato é que se eles bancarem que o Sampaoli tem razão, que o Sampaoli que nós vamos seguir a linha do que o Sampaoli planejou, a conta é deles, né? Eles vão ter que segurar a bronca lá na frente a hora que o Pedro falar, não tem dinheiro para pagar essa folha salarial. O Rubens falou para mim, pro Frossar, que a folha salarial será maior do que a folha desse ano. Não é o que deu a entender pela fala do Pedro também. Aliás, sobre janela de transferência também não é o que deu a entender com a fala do Pedro lá na apresentação dele. Mas quem vai desempatar é realmente quem manda no clube, que são os donos da SAF. E se eles optarem pelo caminho do Pedro de economia, de uma janela discreta, sem investimento, sem nada, eu ainda quero muito ver qual que é a reação do Sampaoli também sobre permanência, né, Tom? Acabou agora Manchester City e Real Madrid. Aliás, você sabia que tem um cara que era do Camisa 12, que trabalha no Manchester City, cara, que é o Sad. E fui ver aqui porque estava acabando o jogo, mas estava ganhando, terminou realmente 2-1. E quem se diverte lá na KTO é o jogo que deitou e rolou, mas hoje eu vou falar para você seguir a rede social da KTO. No comentário fixado aqui, eu vou deixar a rede social da KTO. O Instagram, por exemplo, é KTO_Brasil. Por quê?
Se tiver um vídeo e depois eu demorar 5 dias para fazer outro vídeo, de repente você não está sabendo de chance extra que está rolando, de ganho aumentado, você não está sabendo de todas as promoções de Odão, KTO Odds que rola na KTO. Então hoje eu vou deixar no comentário fixado aqui a rede social da KTO para você acessar e ficar por dentro de tudo que rola na KTO. E uma dica é acessar sempre a aba promoções, kto.bet.br, para maiores de 18 anos, para você se divertir com muita responsabilidade. E essa folha acima? Para isso, a gente precisa enxugar também. Como assim, vai? Folha acima, mas enxugando? O ideal seria que alguém assumisse broncas de jogadores que a gente gastou errado demais esse ano, com um salário muito acima. Então dá para você qualificar bastante esse elenco, né, subindo só um pouquinho a folha salarial, mas para isso vem a missão mais difícil nesse momento. Eu acho que a missão do Galo mais difícil é a da venda, de negociar jogadores mais do que a de contratar, né? Porque a do contratar, de repente, você pega uma dívida de longo prazo. E para vender agora, o mais difícil é alguém que assuma a bronca, principalmente de salários que foram malucos. Veio SAF, veio investimento nos clubes brasileiros, veio salários patrocinador master de bet, principalmente com dígitos que a gente nunca tinha visto no futebol brasileiro. E ao invés de pagar contas, eles inflaram os salários dos jogadores Brasil afora, e isso no longo prazo é insustentável. Eu quero ver muito quem vai bancar salários que nós fechamos que não correspondem com a qualidade dos jogadores. Fato que agora nós, aqui que somos atleticanos, somos torcedores, nós estamos como reféns. A gente não tem nada que a gente possa fazer nesse momento. A gente tem que assistir o desenrolar. O problema é que a gente está carregado de tensão, porque a gente vem de um ano sem Libertadores, a gente já começa o Campeonato Brasileiro em janeiro, não é mais aquela do tipo, se chegar reforço no início do Campeonato Mineiro, não. Você já quer logo que o time tenha uma representação com saídas definidas, o treinador está definido, mas que já tenham reforços. Então é uma janela muito diferente, que nós já entramos nela com muita ansiedade, o calendário, o cronômetro mais apertado, a ampulheta com menos pozinho para cair ali, aguça e potencializa essa ansiedade que a gente está nesse momento, né? Sobre esse grupo que será formado para opinar, que eles falaram que seria um grupo para ouvir, para aproximar a instituição de novo, o Atlético do seu torcedor, algo que seria muito importante, que me impressionaria muito, é se eles... Tudo bem, eu não sei até onde isso vai influenciar na decisão dos gestores, mas o torcedor teria pelo menos a sensação de que ele desabafou, que ele colocou para fora. O que não pode acontecer é o Atlético colocar só o povo que para ele está tudo em paz, está tudo certo, está tudo bem, está tudo na maciota, porque eu não quero incomodar, porque vocês são parceiros demais. Senão a gente vai cair na mesma relação dos funcionários que a gente mantém por muito tempo, só porque são legais demais, são gente boa. Se quer reformulação, se quer resetar a máquina de verdade, Galo, nesse momento, comece a ouvir críticas, deixe colocar o dedo na ferida, deixe sangrar. O que o Atlético mais precisa hoje fazer para curar essa ferida é deixar a ferida sangrar no momento. Preciso autocrítica. E eu acho que hoje é a parte mais difícil de todos os donos do Atlético. Assumir erro, assumir que estão errados, ouvirem o torcedor, mas não é postar no Twitter e trancar o comentário, não. É entender de verdade. A parte da autocrítica no Atlético hoje, mesmo tendo trocado todos os setores, tudo estava bom, estava mil maravilhas, mas nós trocamos só para dar adrenalina, para deixar o jogo mais emocionante mesmo. É bater no peito e falar, não tá legal. Eu acho que eu fiquei bem... Eu teria, vamos colocar assim, se fosse uma decisão minha, do Fael, eu teria falado assim para a SAF do Galo, vamos fazer diferente nesse último jogo contra o Vasco? Nós ganhamos de 5-0. A hora que apita o final, vamos colocar um post nas nossas redes sociais assim, desculpa atleticano. Nós estamos aqui para nos desculpar com o torcedor atleticano pelo ano de 2025, que não foi da forma como a gente queria. Não foi confuso, como o Rafael Menin falou, não. Foi ruim mesmo.
foi um ano ruim, o Atlético merece mais. É o tipo de comunicação que eu teria agora. Eu pegaria como referência para 2026 a comunicação olho no olho, a comunicação sem maquiagem, a comunicação de falar com o torcedor assim: olha, nós estamos tentando, olha, o Pedro entrou aqui e a gente imaginou que seria assim, 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 mas aconteceu isso aqui na Arena MRV e nós estamos passando perrengue. Mas abrir, escancarar um pouco mais a situação. Olha, nós estamos com a dívida X, o nosso plano para pagar ela é assim, 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 mas não esconder falando que está um doce, que está sob controle. Lá na Zona Mista, no Campeonato Mineiro, o Rubens falando: a dívida tem CPF, o torcedor não tem que se preocupar com dívida, não. Não é esse tipo de comunicação que dá resultado. Não deu certo até hoje, cara. Há quanto tempo vocês estão aqui no Atlético descendo degraus na relação com o torcedor, virando piada com o que vocês falam no microfone e não está dando certo. Não está dando certo os parceirões ficarem tweetando, postando no Instagram e tal, tentando convencer o torcedor, que a gente sabe que já são os parceirões que estão distorcendo a realidade. Se não está dando certo até agora, por que vai manter o que está fazendo vocês descerem degraus? Vai para o microfone e fala: a dívida assusta, a dívida é assim. Fala, vocês podem apanhar pra caralho, mas uma hora ou outra a torcedor vai falar assim: porra, pelo menos estão falando a verdade. Agora eu sei que o caminho com o Atlético é esse, porque a omissão é pior do que a mentira, né? A sensação de que não está sendo honesta a conversa, não estou falando as pessoas não são honestas, de que a conversa não está sendo leal, não está sendo verdadeira. Esse sentimento é muito pior para o torcedor. A questão é, vocês precisam entender como o torcedor se comporta. Não adianta só meia dúzia de funcionários falar: o torcedor tá torcendo contra lá no Twitter e é o dia inteiro jogando contra o Atlético. Precisa começar a entender o que está magoando, machucando o atleticano de verdade. Quando vocês entenderem qual é a dor do atleticano nesse momento, e não é a dor do camarada que está do lado do camarote, não. A dor do atleticano de todas as esferas, de todas as idades, porque não é só a bola não estar entrando na casinha, é a forma como todas as áreas do clube têm se relacionado. Falei tanto que travou a máquina e eu esqueci de olhar para o cronômetro, porque eu estava olhando o seu olho e não para o cronômetro, né? Então, se começar a entender como o torcedor atleticano tem se sentido nessa relação, é o primeiro passo, mas não depende só desse passo nesse momento. É dinheiro que o Atlético precisa também. Então, vocês mudaram o CEO, vocês mudaram o diretor de futebol, vocês mudaram o cara que comandava o CT e comandava a base, vocês vão mudar o time, vocês demitiram 22 meninos da base, está mudando tudo. Mas se vocês, donos do Atlético, permanecerem com o mesmo comportamento dos últimos anos, vai só espelhar para baixo o que aconteceu nos últimos anos. O CEO vai ter o mesmo comportamento, o diretor de futebol, que agora é o Brax também, vai ter o mesmo comportamento, o cara do CT vai ter o mesmo comportamento. Então, nesse momento, já que não troca dono de SAF, já trocaram alguns no Brasil, mas já que vocês vão continuar por aí, já trocou tudo. Quem precisa mudar a postura agora são vocês mesmos, beleza? Tem um recado aqui sobre dinheiro, então, já que a gente está falando de economia, para você economizar até 25% na sua conta de luz, baixe agora o Nuve App. Se você paga acima de R$200 na sua conta de luz, você pode participar. O cadastro tem que estar no nome do titular da conta, se for pessoa jurídica e quem assina pela empresa. Você vai baixar o Nuve App, fazer o seu cadastro e utilizar o cupom GALOFAEL. Aí você vai ganhar uma mochila do Galo e não precisa de instalar placa de obra, de manutenção, de mensalidade, de adesão, de fidelidade, não tem nada disso, porque a Nuve entrega energia solar para a CEMIG e a CEMIG leva energia solar para sua casa através dos cabos. Baixe agora Nuve App, Nuve App aí na loja do seu celular, faça seu cadastro, utilize o cupom GALOFAEL para receber a sua mochila. Bom, quem diria que sem futebol a gente ia fazer um vídeo longo, hein? Achei que era um videozinho de 10 minutos, mas vocês conhecem, quando a gente começa a falar de Atlético, tem muito o que ser dito, e quando a gente começa a desabafar, é melhor que seja colocado tudo para fora, que
que a gente não fica com aquela sensação de que eu poderia ter falado, eu tenho um microfone, eu tenho uma câmera, eu tenho um canal, eu tinha oportunidade de falar e não falei. E aí a gente fica aliviado, porque pelo menos a nossa parte a gente está fazendo. Beijo no coração de todos vocês, até o próximo vídeo. Eu vou gravar vídeo um atrás do outro nessas férias. Beijo, tchau.